Amados, eu queria iniciar rememorando algumas coisas de como e porquê, para que eu fui inserida nesse projeto Construir. Quando a Marisa me convidou, muitas vezes ela repetia uma frase: Deus já tem as pessoas preparadas que Ele vai usar no projeto. E isso sempre me motivou muito a levar a sério, né? Essa é a palavra que a Marisa sempre proferia. Deus já preparou pessoas para virem fazer parte desse corpo chamado Projeto Construir. A gente se encontrou de uma maneira muito específica, assim, quando a Marisa lembrou do meu passado, do tempo de discipulado, quando ela participava com a mãe dela, ela ainda era uma menina, e que nesse tempo já ela sabia que a gente estava tendo um tempo de discipulado com Dona Loida Great, que é a mãe de Dora, que hoje também já participa do projeto. E foi um motivo de alegria também para mim saber que a Dora estava nesse projeto já no início, desde o início, tá? Mas eu queria rememorar algumas coisas. Quando pela primeira vez a Marisa me pediu para trazer uma palavra referente ao discipulado que a gente viveu, foi no nosso retiro de Santa Rita. E eu, naquele dia, eu lembro que eu falei sobre exercermos influência. E uma coisa ficou bem gravada, bem forte naquele dia, que na verdade nós exercemos influência e não é por acaso que nós estamos onde estamos. Deus nos colocou, assim como Ele nos colocou dentro de uma família, dentro de uma sociedade, Ele nos colocou dentro do projeto com o propósito de que nós possamos ser influência no ambiente que a gente vive, com quem a gente convive. E isso tem sido muito importante. Bom, de alguma forma nós sempre exercemos influência ao nosso redor e também somos influenciados. Naquele tempo, naquela data, nós lemos o texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, e naquela ocasião a gente falou sobre isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A gente tem falado sempre muito, versículo 15, por exemplo, ele fala assim, que nós somos o bom perfume de Cristo. Isso tem sido uma tecla onde a gente seguidamente comenta sobre isso. Mas esse versículo 14, ele é muito forte, porque Deus, por meio de Cristo, Ele nos conduz em triunfo e, por meio de nós, como consequência disso, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aí nós estamos influenciando pelo conhecimento que temos da pessoa de Cristo, de Deus, na nossa vida. Oração foi sempre uma ênfase no projeto. Então, uma das coisas que a Marisa me pediu também foi que eu liderasse a questão no Ministério de Oração, de Intercessão. Sempre foi ênfase no projeto. E eu me lembro que numa das primeiras vezes também, numa reunião que nós tivemos, eu estava trazendo de um livreto Grandes Segredos da Oração. O autor Cameron Thompson, ele compartilha alguns tesouros, expressões como, que eu vou compartilhar com vocês algumas que eu acho assim que são muito preciosas para nós. Essas expressões, por exemplo, as pessoas podem desprezar os nossos apelos. As pessoas podem desprezar nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, se opor aos nossos argumentos, fazer pouco da nossa pessoa, mas não podem resistir às nossas orações. Por isso a importância da intercessão. A intercessão no grupo, que tem sido levado bastante a sério. Deus é honrado com as nossas petições, porque Deus até poderia saber e sabe as nossas necessidades, mesmo antes de nós pedirmos, mas Ele é honrado pelas nossas petições. Se compraz em ouvir
o que os seus filhos pedem a Ele. Esse contato que temos com Ele. Deus se alegra com isso. Eu aprendi no discipulado com a Dona Loida que Deus é soberano em tudo. Ele poderia ter nos criado com um botãozinho, que Ele só precisasse apertar quando Ele quisesse se comunicar conosco. Mas Ele preferiu que nós, de livre vontade, espontaneamente buscássemos a Ele e procurássemos por Ele como filhos procuram o Pai. Essa coisa que Deus colocou em nós, esse desejo de comunhão, tem sido assim uma coisa muito importante dentro da parte de intercessão. Deus se alegra então quando nós o buscamos, para que nós possamos em oração falar com Ele como filhos falam ao Pai. E dessa maneira o nosso coração também se alegra, como filhos falando ao Pai. O texto de Jeremias, que a gente também tratou do nosso retiro do ano passado, em 2020, nesse texto de Jeremias 29, 11 a 14, que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mostra que Deus se alegra quando o buscamos. Eu ouvi uma vez um exemplo muito bonito que falava de um menino que brincava com seu pai de esconde-esconde. E que naquele momento, esse exemplo ficou muito marcado na minha vida, porque a pessoa que contou a história de que o menino estava brincando e se escondia do seu papai, ou quando seu papai se escondia, e no momento que ele encontrava o pai se deixava achar, o menino se alegrava com isso, e o pai também, porque havia um encontro. E essa coisa ficou muito gravada na minha vida, porque isso me mostra que Deus também se alegra quando nós o buscamos e que Ele se deixa achar. Isso é importante para nós, porque Ele se alegra quando nós o buscamos e Ele se deixa achar, como Pai amoroso que é. Porque nós decidimos buscá-lo de fato, de verdade. Enfim, Ele se deixando achar, no versículo 14, e Ele diz o seguinte: serei achado por vós e farei mudar a vossa sorte. Lindo isso. E ainda um quarto tesouro desses segredos de oração é que ele é bem para o nosso tempo de agora. Regozijemo-nos quando as necessidades forem grandes. Se estiverem aumentando, se forem incríveis, se forem impossíveis, alegremo-nos, regozijemo-nos, pois até as provações que Deus permite são para preparar o nosso coração, a fim de poder abençoar-nos ainda mais. Uma certeza, uma lição de discipulado nós deveríamos guardar em nosso coração. Nada, absolutamente nada acontece sem que primeiro passe pelo trono do Pai. É Ele que permite que aconteça ou não qualquer coisa que nos sobrevém. E se Ele permite, é que tem um propósito com a nossa vida a respeito. E quando no retiro de fevereiro de 2020, Deus falou claro a partir do texto de 2 Crônicas 7, 13 a 16, onde nós trabalhamos isso bem a fundo, Deus diz assim, se Deus permitir, então, se Deus permitir, então o seu povo vai buscá-lo. E aí nós estamos incluídos nisso, como povo do projeto Construir. Esse texto de 2 Crônicas 7, 13 a 16, o ser de Deus é assim, se eu permitir que tais coisas aconteçam, então, se o povo clamar, eu ouvirei. Se o povo clamar, eu ouvirei. Quando nós saímos daquele retiro, saímos com 3 perguntas que ficaram muito gravadas. Primeira pergunta, somos nós o povo que se chama pelo seu nome? Somos a terra que Deus quer sarar? Somos o lugar da habitação de Deus? Nós podemos dizer sim, como projeto. Nós somos o povo que se chama pelo seu nome.
Somos a terra que Deus quer sarar. Somos o lugar da habitação de Deus. E nesse sim, concluímos que para nós, projeto de Deus, projeto construir, Deus responde ao: se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui nós pensamos assim, lembramos que a Marisa tem chamado muito a atenção a respeito de que nesse lugar, que hoje nós chamamos de casa da paternidade, aconteceriam curas. E muitos jovens encontrariam aqui o pai que lhes falta. Todo o ano que passou foi um tempo de buscarmos o Senhor. Por isso eu lembro de novo de Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E Deus dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Lembro aqui de uma palavra do pastor Arcélio Herbes, também no retiro do projeto, quando ele disse a seguinte frase: fé é como um músculo, quanto mais usa, mais forte fica. Então, se eu não uso, atrofia. Nunca ficou tão claro para mim, como nesse ano, que no exercício da fé, reconhecemos que Deus é digno de glória, Deus é digno de honra. Portanto, nosso Deus é digno de nossa confiança. E nessa certeza, Deus nos faz descansar na confiança no Pai que nos guarda, em toda a situação. Num Pai que é soberano, que é Deus que tudo pode. E existe uma frase que nós conhecemos bem: não fale para Deus que você tem um grande problema, fale para o teu problema que você tem um grande Deus. Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. Portanto, esse nosso Deus que é digno de toda a nossa confiança, também é digno de nós confiarmos a Ele a nossa situação, o nosso futuro no projeto Construir. E nós estamos agora realmente querendo, a partir do mês de abril, reiniciar as atividades, todas as funções aqui no projeto, e que essa casa da paternidade possa acolher os jovens que realmente estão buscando aqui o Pai, né? Então nós vamos ter um tempo de oração agora, buscando a Deus e honrando a Deus com a nossa confiança nele, orando, Senhor. Amado Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu nos tens conduzido, Senhor, até esse momento, no projeto, Senhor. Também nesse ano, Senhor, de tantas dificuldades, Senhor, Tu fizeste tantas coisas acontecer. Somos gratos a Ti, Senhor, porque temos sido usados como instrumentos nas Tuas mãos, para que esse projeto não parasse, Senhor, para que ele continuasse vivo e ativo, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que colocou seus pés aqui, suas mãos, sua mente, seu coração, Senhor, no trabalho desse projeto, dessa casa da paternidade, pelo trabalho que tem sido feito com esses jovenzinhos que já têm aqui vindo buscar, Senhor, o Pai. Eu te agradeço porque posso contar contigo, Senhor, e te agradeço também porque muitas pessoas que colocaram a sua esperança nessa obra, Senhor, vão poder estar nos ajudando agora no mês de abril, quando nós queremos reiniciar. Ajuda-nos, Senhor, no propósito de permanecermos firmes, de estarmos seguros de que Tu estás à frente, Senhor, porque essa obra não é nossa, é Tua, Senhor. Tu começaste isso nos nossos corações e sei, Senhor, que vais dar continuidade à medida de que nós vamos nos envolvendo e nos apaixonando por essa obra, Senhor. Muito obrigado, porque Tu nos conduzes pela Tua mão. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Gertrudes, em 2017, 2018, você deu aula no projeto Construir, teve contato com os alunos. Para nós do projeto, você é uma referência de grande valor.
e como intercessora, como uma mulher de Deus. E nesse tempo, assim, o que é que marcou a sua vida nesse trajeto de estar com os alunos? Talvez o que mais me marcou foi justamente o fato de que a gente foi influência. Eu senti que eu fui influência na vida daqueles jovenzinhos que de início assim pareciam um tanto rebeldes, e à medida que eles foram se chegando e se deixando tocar por nós, pelas professoras no caso, eu na verdade nem queria ser professora, mas eles me tomaram como professora, e assim realmente foi uma coisa assim, uma vivência que eu tive com eles, e eu senti ali que a gente exercia influência sobre a vida deles. E eu aprendi uma vez uma coisa que dizia assim: vidas que são tocadas também vão tocar outras vidas. E eu percebo isso naqueles jovens que sobraram, que ficaram ainda no projeto, que eles continuam firmes e continuam também nos procurando, e eles têm já Jesus no coração, que era uma coisa que foi trabalhada no início também das aulas, né? De alguma maneira, assim, foi muito precioso o tempo que a gente teve com eles.